A mensagem de hoje, nesta manhã, eu confesso que é uma mensagem que assim, ela exige muito do pregador, exige muito de mim, principalmente, porque é uma mensagem que, pela minha justiça, pelo meu senso de certo e errado, eu não desejaria pregar. É uma mensagem que... a palavra de Deus é assim, né, querido? A palavra de Deus ela é como espada de dois gumes, ela divide a alma do espírito. Divide alma, sentimento. Espírito é da onde vem a vontade de Deus. Então a palavra de Deus ela divide a alma, ela coloca a alma do lado, o espírito do outro, e ela vai dividindo para que o espírito se sobreponha sobre a nossa alma. Porque, querido, a ministração desta vida, desse homem, eu intitulei essa mensagem como a vida como ela é. A vida como ela é, sem mídia social, sem apetrechos, sem maquiagem. A vida como ela é, queridos. E você sabe como a vida é, eu também sei como a vida é, mas às vezes a religiosidade coloca em nós uma capa de disfarçarmos a vida como ela é. E tem um homem na Bíblia que, queridos, ele vive... talvez um dos maiores sofrimentos que um ser humano pode enfrentar. Esse homem ele passa por um dilema em sua vida e que aos olhos naturais, aos nossos olhos, não há justificativa, não há causa palpável, não há causa visível, não há uma causa deflagrada nas escrituras para que ele sofresse o que ele sofreu. Realmente esse homem passou por muitas mazelas. E nos dias de hoje também, às vezes, não compreendemos algumas coisas que acontecem. Eu não compreendo algumas coisas que acontecem comigo, você não compreende o que acontece contigo, não compreendemos o que acontece com a vida de um irmão, de uma irmã. Às vezes tão zelosos, tão firmes, tão voltados para Deus, tão santos, com a vida tão íntegra, reta, e algo se perde. Algo sai do seu controle, a perda de um ente familiar, a perda da sua saúde, algo que acontece de uma forma extraordinária, intempestiva, e nos pega assim: Senhor, onde tu estavas? Senhor, por que tu permitiste que isso acontecesse na minha vida? Senhor, olha quem eu sou, olha o que eu estou fazendo, e na verdade, muitas vezes, somos voltados para a meritocracia. O que eu sou, o que eu fiz, o que eu faço, olha como eu faço para ti, olha como eu louvo, olha como eu oro, olha como eu jejuo. E a vida com Deus não é meritocracia. A sua santidade é um dever que você tem. Se você é salvo, você vai viver em santidade. Mas essa santidade não o garante, não o exime, não o poupa de problemas, de sofrimentos. A sua santidade é a forma com que Deus... permite com que você se fortaleça para enfrentar os sofrimentos. Mas não o exime de nenhum dilema, de nenhuma doença. Não exime de uma perda significativa na tua família. A perda de um filho, de uma filha. Ninguém quer isso, ninguém ora por isso. Muito pelo contrário, queridos. Isso é uma tragédia. Mas tragédias estão deflagradas na Bíblia com grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus passaram por tragédias familiares, doenças. E a questão do milagre, e eu quero já me antecipando muito, queridos. Por isso que a Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 8 que nós somos mais do que vencedores. Porque o vencedor, ele se limita a vencer. O mais que vencedor é vencer até quando não vence. É vencer até no meio da perda. É entender que na derrota existem ensinamentos. É entender que na perda existe algo que Deus está ensinando a você. Por isso que você é mais do que vencedor. Mas a teologia, eu confesso que a teologia dos púlpitos, ela foge dessas mensagens. Ela tem slogans de pare de sofrer. E pare de sofrer, meus queridos, tudo que a Bíblia fala é sofrimento. Estar nesse mundo é um sofrimento. Nós não fomos feitos para esse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Essa terra não é a nossa. Você querer que tudo aconteça do seu jeito, perfeito, sem dor, você não é crente. Você não entendeu o que é seguir o Evangelho.
Você não sabe o que é viver com Deus. Porque viver com Deus é saber que essa terra aqui é temporária. Porque eu quero ir para o céu. E depois dessa Jerusalém celestial descer. E eu viver eternamente em novos céus e nova terra. Amém, meus amados? De quem eu estou falando? Eu estou falando de Jó, né, queridos? Um nome tão curto. Mas abram as vossas Bíblias em Jó capítulo 1. Versículo de número 9. Confesso que pregar Jó sempre me dá dor de cabeça. Confesso que já preguei algumas vezes sobre o livro de Jó e em todas as vezes eu preguei diferente. Confesso que sempre lendo Jó é assim um embate da minha alma, é um embate teológico que eu tenho. São tantos embates que certamente eu não irei esgotá-los, nem pretendo isso. Mas eu vou falar o que Deus falou ao meu coração, amém? Jó capítulo 1, versículo de número 10. Você que pode, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura prefacial da palavra de Deus nesta manhã. Jó capítulo 1, versículo 10 diz assim: olha o que Satanás diz para Deus. Acaso não o cercaste com sebe, ou cerca, né? A ele, a sua casa e tudo que tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na... Deus amado, em nome de Jesus, Deus, aqui foi lida a tua palavra, um trecho das tuas escrituras, uma palavra tão forte, Deus, uma resposta que Satanás dá a Deus, de uma circunstância no qual Jó era poupado, era guardado, era protegido com uma cerca de Deus, e nada podia tocá-lo. Deus, fala conosco nesta manhã. Precisamos da tua iluminação, precisamos das nossas mentes cativas de ti agora. Eu repreendo toda distração, toda falta de concentração, toda palavra paralela, toda conversa paralela, todo celular que tenta tirar a nossa atenção. Senhor, em nome de Jesus, leva as nossas mentes cativas de ti, e que possamos entender, sair daqui entendendo, meu Pai, a tua palavra ministrada nesta manhã. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Queridos, essa frase, essa indagação de Satanás a Deus, depois nós iremos ler alguns trechos desta passagem, desse capítulo, mas Satanás é claro: olha, Senhor, também tu cercaste Jó com uma sebe, uma planta, uma cerca natural, onde no qual ninguém pode tocar. É fácil temer a Deus assim, quando tudo dá certo. É isso que Satanás está falando para Deus. Olha, na vida de Jó, ele tem abundância, era o homem mais rico do Oriente. Sua família abençoada, filhos, não tinha problema algum. E Jó, agora, Satanás se chega a Deus e fala: olha, assim é fácil temer a Deus. E queridos, eu tendo a concordar, e olha que é difícil falar isso, né? Eu tendo a concordar com o que Satanás falou aqui. Porque certamente, quando tudo está bem, é fácil dizer que você teme a Deus. Satanás aqui, por mais que ele seja, João 8,44, o pai da mentira, entendo eu que nesse momento ele tenha falado uma verdade. Porque quando tudo vai bem, realmente nós seguimos a Deus, damos glória a Deus, aleluia, vamos à igreja, é como se tudo tivesse realmente, está tudo perfeito. Mas quando o dia mau chega, quando a aflição chega, quando o sofrimento chega, olha o que diz Jó 1, versículo 1. Vamos ler as escrituras, a palavra de Deus. Versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do... Jó era íntegro, era reto, era um homem santo, como eu e você somos. Homem que vivia a santidade, buscava o temor a Deus, buscava estar alinhado com Deus. Jó, no hebraico, quer dizer odiado. Eu não sei o que um pai imaginava de seu filho a colocar o nome de seu filho de odiado. Jó, queridos, a maioria dos teólogos e historiadores dizem que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Provavelmente, apesar de Jó estar aqui antes de Salmo, a história narrada aqui é uma história pré-dilúvio. Jó vai mencionar, inclusive, animais que provavelmente eram dinossauros, animais que não foram destruídos na época que nós conhecemos.
Jó é uma história muito antiga. Muitos entendem que Moisés escreveu esse livro antes mesmo do Pentateuco. Ou seja, não conhecemos muito sobre Jó, muito menos os seus ancestrais. Mas seu nome era odiado e certamente um ser odiava Jó, chamado Satanás. Satanás, que antes Lúcifer, anjo caído, ele odiava Jó. Certamente porque Jó era um homem temente a Deus. Queridos, você é Jó, eu sou Jó. Quem é odiado por Deus aí, diga amém. A Deus não. Quem é odiado por Satanás aí, diga amém. Amém. Isso, queridos. Nós somos odiados pelo diabo. E se você não quiser ser odiado pelo diabo, você não entendeu o que é evangelho, porque certamente eu tomo a minha cruz, nego a mim mesmo e sigo Jesus. Amém? Então, quando eu sigo Jesus, realmente eu vou ser atacado, vou ser alvejado, vou ser, no mínimo, tentado. Assim é o diabo, que anda como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. 1 João capítulo 5, 1 Pedro, 5,18, vai dizer isso. Amém, meus amados? Então, quando eu vejo Jó, esse homem odiado, é como eu, como você, como cada um de nós somos odiados pelo diabo. Ele quer intentar, ele quer atingir as nossas vidas, isso é fato, mas Jó era um homem temente a Deus. Olha que diz versículo número 5, depois você leia todo o capítulo 1, mas a Bíblia vai falar que Jó era rico, o homem mais rico do Oriente, tinha filhos e filhas, muitos bens. Versículo 5. Decorrido um turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó fazia holocaustos a Deus antes mesmo de seus filhos pecarem. O cuidado que ele tinha era tamanho com os filhos, que antes dos filhos errarem, ele já oferecia holocausto pelo erro que seus filhos pudessem talvez cometê-los. Então, um homem muito temente a Deus, um homem voltado para Deus, um homem que você dizia: olha, esse homem... E a religiosidade diz, queridos, eu quero que você guarde isso, né? Porque a religiosidade, e nós fomos criados em berços religiosos, independentemente da religião, independente do credo, mas a religião, ela tende a colocar em nós que sofrimento é punição. Se a pessoa está sofrendo é porque ela fez alguma coisa errada e ela está sendo punida por Deus. A religião fala isso. E às vezes somos muito religiosos e olhamos alguém sofrendo, passando por... está em pecado. Fez isso porque realmente não teme a Deus. Bom, eu tenho um exemplo de Jó, que é um homem íntegro, reto e temente a Deus. E olha o que o texto diz, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás, queridos, alguns debatem se até os dias de hoje Satanás tem essa autoridade, porque ele foi expulso do céu, se até os dias de hoje ele tem essa autoridade para se achegar a Deus e acusar algum de seus filhos. Certo é que Jesus diz: Simão, Simão, o diabo me pediu para peneirá-lo. Aí Jesus diz: mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Jesus não falou que iria impedir o diabo de peneirar Pedro, mas disse que ia rogar perante ao Pai, para que a fé de Pedro não desfalecesse. Ou seja, Pedro, você vai aguentar isso tudo aí. Ou seja, se nós temos um advogado, 2 João capítulo 1, se nós temos um advogado junto ao Pai, é porque existe algum acusador, ok? Só temos um advogado porque alguém nos acusa. Então entendo eu que esse acesso ainda existe. Eu entendo que essa acusação ainda existe. E o diabo Satanás se achega aqui, como no evento de Jó, se achega até Deus com os demais anjos, porque ele ainda é um anjo, apesar de caído. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás. Queridos, quem perguntou para Satanás? Foi Deus, amém? Foi Deus Pai, foi o Senhor.
Quem está começando essa história, esse diálogo? É Deus. Amém? Satanás não se atreveu nesse momento a nada. Deus que chamou Satanás para um diálogo. E olha o que Deus fala. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por... Amém? Satanás vem de rodear a terra e de passear por ela. Ele anda ao nosso derredor. Como diz, já mencionei, 1 Pedro capítulo 5, versículo 18. Ele é como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Esse é Satanás. Ele anda rodeando a terra, passeando por ela. Eu vejo por isso que eu não gosto dessa expressão. Tem anjo passeando por aqui. Eu não gosto de anjo passear. Anjo vem para ministrar a favor daqueles que vão herdar a salvação. Anjo vem com uma missão, amém? Para ministrar algo no meu coração, na minha vida. Tem anjo passeando, vai passear em outro lugar. Porque a Bíblia diz que quem passeia por ela é Satanás. Tem anjo passeando por... Ih, cuidado, eu já fico com o pé atrás, amém? Porque passeando pela terra, a Bíblia diz que é Satanás que passeia. Mas o versículo 8 diz: perguntou ainda o Senhor... Deus continua o diálogo e ele vai se aprofundando com Satanás. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo? Para que Deus faz isso, né, gente? Meu Deus. Jó estava na dele. Jó estava cuidando da fazendinha dele, tudo direitinho, tudo no lugar, boizinho, vaquinha, os filhos brincando. E Deus fala: observaste meu servo Jó? Será que Deus não sabia que Satanás não observava Jó? Será que Deus estava perguntando porque não sabia? Deus é onisciente, queridos. Deus sabia que Jó, ou melhor, Deus sabia que Satanás ansiava em pegar Jó. É óbvio. Mas Deus continua o diálogo. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus, para que falar tudo isso para Satanás? Agora que vai dar mais vontade ainda. Porque ele odeia aquele que serve a Deus, e Deus vai dando todos os predicados de Jó para Satanás. Apesar de Jó já rodear a vida de Jó, apesar de Satanás já rodear a vida de Jó, mas Deus fala tudo sobre Jó temente a Deus, ou seja, continue, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Será que Jó teme a Deus mesmo? Quis uma coisa certa, guarda isso no seu coração: Jó temia a Deus. Não há fidelidade maior, talvez, na Bíblia, semelhante, igual a de Jó. Jó temia a Deus. Jó era homem de Deus, servo de Deus, homem que buscava uma vida em santidade. Mas Satanás, será que debalde teme a Deus? Versículo 10 que eu li no início: acaso não cercaste com uma sebe a ele a sua casa e tudo que tem? A obra de suas mãos não abençoaste, seus bens se multiplicam na terra? Em outras palavras, assim é fácil, Deus. Será que ele teme mesmo a ti? Porque temer a ti, com tudo dando certo, com a bênção sua, com a cerca sobre a sua vida, ninguém pode tocar nele. Eu não posso tocar nele. Eu não posso tocar em nada da vida dele. Queridos, eu quero falar, antes de entrar na ministração por si só, eu quero... Bom, lê o versículo 11 também. Estende, olha o que Satanás diz: estende, porém, a mão. Toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás fala: deixa eu tocar nele. Você vê se ele não vai dar as costas para ti, vai blasfemar contra ti e vai largar a ti. Queridos, eu quero falar de algumas premissas básicas. Algumas premissas bem básicas realmente, antes de nós entrarmos no texto. Quando eu leio isso, a primeira coisa que eu vejo, queridos: o governo está nas mãos de Deus. Tenha certeza que quem começou a história foi Deus. Quem começou o diálogo com Satanás foi Deus. Quem falou de Jó para Satanás foi Deus. Deus está no governo. Amém? Deus não estava passivo no que estava acontecendo. Pelo contrário, Satanás só era um coadjuvante na história. Deus estava arquitetando algo em função da vida de Jó. Quero que você guarde isso. O governo está nas mãos de Deus.
O governo está nas mãos da minha vida, está nas mãos de Deus. Deus sabe da minha vida, Deus sabe do meu proceder. Deus sabia na sua presciência quem seria Jó. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é. Está no governo de Deus, está sob a ciência de Deus. Deus conhece todas as coisas. Amém? Primeira premissa que eu quero tratar antes de entrarmos no texto. Segunda, Deus nos protege. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus cercava Jó. Deus cercava Jó. Mas esse glória a Deus eu sabia que seria uníssono. Eu sabia. Então a segunda premissa, Deus nos protege. Sem dúvida. Terceira premissa, na vontade de Deus, Ele pode permitir Satanás tocar em Jó e em nossas vidas. Terceira premissa, na vontade de Deus permissiva, Ele pode permitir que Satanás toque, como permitiu em Jó, pode permitir que toque em nossas vidas. Difícil isso, queridos, falar isso. Porque na minha matemática, vida santa, sem problemas. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia não é assim. Aquele que quiser achar sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Atos 1:8 vai dizer que nós somos testemunhas. Testemunha é Marte. O que Jesus está falando? Olha, vós sois minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês são mártires. Vocês devem estar prontos para morrer por mim. Difícil, né, queridos? Mas a vida com Deus já está preparado para toda e qualquer circunstância. Uma coisa sei, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus estará sempre conosco, sempre conosco. Mas, se for da vontade de Deus, Ele permite que Satanás toque em nossas vidas. Essa é a terceira premissa. Quarta, santidade não me exime ou não me impede de passar por sofrimentos. Santidade não me exime ou não me impede de passar por sofrimentos. Pastor, mas eu sou tão fiel. Não o exime de ter um câncer. Está amarrado isso em nome de Jesus, amém? Não desejamos, não oramos, obviamente, mas não o exime, não o impede de passar por um câncer. Não exime de perder um filho. Não impede você passar por uma tragédia familiar. Santidade é porque eu fui salvo. Por eu ser salvo em Cristo Jesus, eu ando em santidade. Eu não ando em santidade para que o mal não aconteça ou porque o sofrimento não aconteça. Pelo contrário, é para quando ele vier, eu esteja pronto para vencê-lo. Esteja pronto para enfrentá-lo. Esteja pronto para chorando, clamando, gritando por dentro, mas que eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou saber conviver com aquilo. Eu vou ser consolado por Deus. Para isso que é santidade. Não é para parar de sofrer. No mundo, passarei por... Então tem de bom ânimo. Jesus venceu, você vai vencer também. Amém, meus amados? Mas o sofrimento, guarde isso, sofrimento. Dói falar isso. É inerente à vida cristã. O sofrimento é inerente à vida cristã. Eu prefiro sofrer com Deus, tá? Do que sofrer sem Deus. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. O sofrimento faz com que amadureça. Qual o pai? Qual é o desejo de todo pai? Botar o filho debaixo das asas, botar numa redoma e não sair de casa, ficar para sempre ali e não ter problema nenhum. Desejo de todo pai. Todo pai e mãe. Proteger o filho de tudo. Dá certo? Não dá, queridos. Na primeira bomba, ele acaba, morre. Mas aos poucos, paulatinamente, o pai vai soltando os seus filhos. Porque ele precisa o quê? Sofrer. Não seria diferente. Nosso pai quer que nós cresçamos. E quando eu vejo isso,
santidade não me exime ou não me impede de passar por sofrimentos. Amém, meus amados? Quinta premissa. Tem que ter cuidado para pregar sobre isso, queridos. Quinta premissa. Deus faz milagres? Faz. Deus cura? Cura. Quarta-feira nós temos o culto dos milagres. Eu creio em milagres, você crê em milagres. Que Deus cura, Deus ressuscita a morte, Deus faz proezas. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas muitas vezes, o milagre não vem da forma como eu desejo. Na maioria das vezes, o milagre está em combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Combater o bom combate, às vezes, queridos, é o combate, eu tenho que combater. Eu vou viver o processo, isso é milagre. Você está vivendo o processo. Mês que vem vai estar a Angélica aqui pregando. Ela está vivendo esse processo. E ela está pregando o evangelho. No meio de um câncer. Escreveu um livro. Sofrendo. Mas firme, fiel, combatendo o bom. Milagre. Milagre. O milagre, como diz Estela no louvor dela, o milagre agora sou eu. É como eu vou responder ao sofrimento. Esse é o milagre. As pessoas estão olhando e... Como é que a Vilma vai responder diante disso? Como é que o Alexandre vai responder como homem de Deus com esse sofrimento? O milagre é como eu vou enfrentar tudo isso, queridos. O milagre é como Jó enfrentaria tudo isso. O milagre está aí. O que Deus vai fazer depois é outra coisa. Se Deus vai restituir em dobro ou não, pode ser como pode não ser. Mas o que eu fui nesse processo? Como eu passei por esse processo? Qual foi a minha luta nesse processo? Amém, meus amados? Então a quinta premissa é essa: Deus faz milagres, mas muitas vezes o milagre está em combater o bom combate. Isso é milagre. Estou firme. Couro comendo, mas estou firme. Ninguém sabe a peleja lá no trabalho, lá em casa, o que eu passei, o que você passou, o que você perdeu, mas você está firme com Deus. Com as suas intempéries, com as suas dificuldades, nós vamos ver aqui, Jó também balançou, queridos. Como todo ser humano. Mas você não vê Jó abandonando Deus. Você pode ver Jó gritando, pedindo até a morte, mas ele não abandonou Deus, queridos. Em todo esse processo, com todas as amizades boas e ruins, Jó não abandonou o barco. Não sai do barco, Jesus está no barco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Quarta premissa. Aí você tem que ler o versículo 12. Olha aqui de versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Sexta premissa. O sofrimento é na medida de Deus. Satanás, você vai até aqui, mas nele agora você não toca. Então tenha certeza, o governo nunca saiu das mãos de Deus. Nessa conversa aqui, nada saiu do círculo, da circunferência do governo de Deus. Nada, nada. Tudo aconteceu segundo o que Deus permitiu. Nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Nada vai além do que Deus permitiu. Amém, meus amados? Guarde seu coração. Se Deus permitiu, Deus está no controle. Ele está governando a situação. E nada vai além do que Ele permitiu. É a última premissa. Pelo menos, não é a última, ainda tem mais uma sétima. A sétima premissa disso tudo, queridos. Somos moldados pelo sofrimento. Nós somos moldados pelo sofrimento. Queridos, por isso que eu falei, o sofrimento é inerente à vida cristã. Porque quando eu sofro, algo está sendo transformado em mim, algo está sendo exigido de mim, alguma mudança, alguma transformação está sendo exigida de mim. E aí eu me transformo e eu sou moldado à semelhança de Deus. E o propósito de Deus. Todos nós falamos sobre Romanos capítulo 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Isso é bem ou mal, queridos? Para Deus é bem. Porque está cooperando para algo além do que eu posso imaginar. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu... Qual é o seu propósito? Versículo 29 vai dizer: sermos a imagem de seu filho. O propósito de Deus na minha vida, na sua vida, não é para ter uma casa de praia, que você tenha, e glória a Deus, e depois me chame para ir. Não tem problema nenhum quanto a isso.
Mas a base, o princípio do teu propósito é ser a imagem e semelhança de Cristo, é você ser um pequeno cristão nessa terra. E ser a imagem e semelhança de Cristo é o que, queridos? É tomar sua cruz, é sofrer injustiças. São coisas que vão vir sobre ti e você não vai entender muitas vezes. E talvez nunca entenderá. Mas a questão não é se você vai entender ou não, a questão é como você vai lidar com tudo isso. Amém, meus amados? Glória a Deus. Aí logo em seguida, olha o que diz versículo 21. Depois, irmãos, sabem, Deus liberou, olha, só não toca em Jó. Querido, Jó perde todos os seus bens. Jó fica pobre. O homem mais rico do Oriente fica pobre. Perde seus filhos e suas filhas. O homem é acabado com todas as suas bases que ele poderia ter de sustento emocional e financeiro. O homem sofre tudo aquilo que nós não queremos sofrer. E no versículo 20 ele diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó conseguiu se manter fiel a Deus com todas as perdas. Ele consegue se manter fiel a Deus, seguindo temente a Deus, queridos. Que desafio! Mas ele se manteve. Em nenhum momento ele peca contra Deus. Depois vem o capítulo número 2. Os irmãos vão ler depois com mais calma, mas novamente Deus chama Satanás: viu meu servo Jó? Olha que de versículo número 3. Perguntou o Senhor a Satanás, capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Pô, de novo, Deus. De novo. Não basta tudo que aconteceu no capítulo 1. Vai ter mais. Não sei se você já parou para pensar assim na sua vida. Senhor, tem mais. Quando você pensava que estava acabando, pum, outra. Algo extraordinário, outro sofrimento. Versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem. Então, acaba com qualquer pensamento de que Jó tinha alguma causa, feito alguma coisa errada. É claro que Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A vida de Jó não era perfeita, queridos. Amém? Mas o que Deus está falando aqui, sem causa, porque nada justifica. Não tem uma causa plausível para acontecer tudo o que aconteceu com Jó. Não tem. O pregador vai querer inventar: o mal que eu mais temia me sobreveio. Quem nunca teme perder todos os filhos? Porque Jó 3, depois você vai ler, que Jó fala isso: o mal que eu mais temia me sobreveio. Aí o pregador fala: foi por isso que ele sofreu tudo. Porque ele temia perder os filhos. Quem não teme perder seu filho? Que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que é sem causa. Não havia causa plausível para justificar humanamente o que Jó passou. Não adianta você querer entender o porquê de você estar passando, se você está com a sua vida íntegra diante de Deus, servo de Deus, em santidade com Deus. Queridos, calma teu coração. Deus está no controle da tua vida, você está no controle seguindo em santidade. Calma teu coração. O governo está nas mãos de Deus. Se Deus permitiu que isso estivesse acontecendo, tem um fator, tem um amadurecimento, tem algo que Deus vai ensiná-lo. Por mais difícil que seja, e por mais que não desejamos, claro, passar por isso, mas a Bíblia é bem clara: sem causa. Jó não deu causa para que aquilo acontecesse. Não havia um pecado que gerasse essa consequência sobre a vida de Jó. Eu não sei se você já ouviu pregações sobre isso, mas eu já ouvi várias. Assim como os amigos de Jó vão tentar de todas as formas achar uma justificativa plausível, humana, para que o Jó estava passando, várias pregações de púlpito eu já ouvi também as pessoas encontrando pecados em Jó para justificar o que Jó estava passando, quando a Bíblia diz que é sem causa. Então não adianta o pregador viajar na maionese.
tem que bater de frente com o texto. Tem que ser desafiado no texto. É a palavra de Deus que nos desafia dia a dia a conviver com o sofrimento. Amém, meus amados? Glória a Deus. Quem quer sofrer, diga amém. Ninguém. Ninguém, né, queridos? Ninguém quer. Bem-vindo ao time. Porque, queridos, são lutas que nós passamos. Sem dúvida. Mas bom é estar com Deus. Bom é saber que Ele está ao nosso lado. Amém? Vai nos sustentando. Mas aqui foi mais além, queridos. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem te dará pela sua vida. E Deus fala: tudo bem, pode tocar na saúde de Jó, só não tire a sua vida. Só não tire a sua vida. E Jó tem tumores, queridos, desde o couro cabeludo até a planta dos pés. A Bíblia diz que ele pegava caco de vaso de barro para se coçar. Tamanha era a dor que Jó tinha. Você consegue imaginar isso? Um homem que é temente a Deus, um homem que é íntegro diante de Deus, um homem que vivia a sua vida em santidade. É para nós refletirmos, queridos. O que Jesus passou? Se o teu propósito é a imagem de Cristo, o que Cristo passou por você, por cada um de nós? Esse Paulo que fala para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, morreu decapitado. Esse Pedro que falou que o diabo anda ao nosso redor procurando alguém para devorar, morreu de cabeça para baixo, crucificado. Eu quero ser que nem um apóstolo. Um dia foi um pregador que eu ouvi falar: olha, no louvor todo mundo é santo, né? A gente canta coisa que não vive nada. Quebra a minha vida. Você está louvando isso? Quebra a minha vida. Faze-me de novo. Quebra o vaso. Você sabe o que é quebrar o vaso? É Deus te quebrar, te fazer todo de novo. É sofrimento que você está pedindo. A gente louva coisas que a gente não vive, queridos. A gente louva uma porção de coisas que a gente não vive nada. Nada. Aí quando você se depara com o evangelho, dá vontade de... Você se sente até, às vezes, tolhido de pregar um texto como esse. Com medo da reação da igreja. Tamanha é o afastamento do púlpito de Deus, queridos. Porque pregar isso é difícil. Pregar sofrimento é difícil, porque a religiosidade traz a ideia de que sofrimento é punição. Está sofrendo? É punição. Em Jó não havia punição alguma. Era Deus moldando a vida dele. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vá para o capítulo 2 ainda, versículo 11. Olha aqui de versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram a cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita. Olha o nome bonito para você botar no seu filho aí. 3 nomes maravilhosos. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consou. Olha que interessante, queridos. Queridos, o sofrimento mostra a nossa fidelidade com Deus, amém? Pastor, para que o sofrimento? Para mostrar a sua fidelidade com Deus. Jó mostrou, desde que ele perde tudo e na sua doença, ele se manteve fiel a Deus. Ele em tudo adorou a Deus, em tudo deu graça a Deus. A sua própria esposa fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó fala: jamais farei isso. Tamanho estado deplorável que ele estava. Perdeu tudo, até a sua dignidade, sua saúde ele perdeu. O sofrimento mostra a sua fidelidade com Deus. É claro que eu estou no extremo, né, queridos? Eu estou no extremo do sofrimento que um homem passou. E talvez seja essa a intenção de Deus mesmo. Mostrar o extremo do sofrimento. Para você entender que o que você passa é muito pouco para reclamar. Talvez Deus tenha pego a vida de Jó para estampar como testemunho. Olha como esse homem foi fiel no extremo e você no pouquinho reclama e me abandona. Mas o sofrimento mostra a fidelidade de Deus. Versículo 11. Os seus amigos, versículo 12 assim: levantando-se eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. 13. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites,
e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. O sofrimento mostra quem é a igreja. O sofrimento mostra quem se importa com você. Esses 3 amigos, pelo menos nesse primeiro momento, se condoeram com ele, choraram com ele. 7 dias e 7 noites sem falar nada ao lado de Jó, porque tudo que eles poderiam falar não ia amenizar a dor que Jó estava passando, mas eles estavam ali do lado, chorando, se condoendo com Jó. Olha, não tem nem o que falar, não sei nem o que falar, mas eu estou aqui contigo. Sofrimento mostra quem está contigo. Sofrimento mostra quem é a igreja. Quantas vezes não saí daqui, chamei, reuni os homens no meu gabinete, olha, fulano tal está passando uma necessidade, tem que pagar essa conta. Vamos ratear aqui? Vamos ratear, pagar, pagamos. A igreja se comove, a igreja se envolve. O sofrimento mostra quem é a igreja. Se a igreja é viva ou ela é morta. Se a igreja é de palavra ou se ela vive realmente e ela passa por todas as dores junta ao sofredor, juntamente ao sofredor. Nesse momento, esses 3 homens, esses 3 amigos foram igreja, foram amigos, se importaram. O sofrimento vai mostrar quem vale a pena ou não. Capítulo 3, versículo 1. Jó entra em desespero, queridos. Jó 3:1 diz assim: depois disso, passou Jó a falar, e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó amaldiçoou o dia que nasceu, queridos. O sofrimento mostra a nossa humanidade. O sofrimento mostra as nossas fraquezas. E tudo bem. E tudo bem. O sofrimento mostra quão fraco nós somos, quão humanos nós somos. Habitamos num corpo onde há uma carne. O sofrimento mostra que somos incapazes para administrar muitas coisas. E tudo bem. A mesa está pronta. Sente a mesa. Jó está desesperado, querido, e quem não estaria? Eu fico imaginando Deus Pai, ele é temente a Deus. Olhando para o capítulo 3, ele vai passar por mais 35 capítulos. E só no 38º eu vou responder a ele. Mas ele precisa passar 35 capítulos. Mas no 38º eu vou responder a Jó. Deus vai responder, queridos. Calma teu coração em nome de Jesus, amém? Deus vai responder. O sofrimento não é à toa. Há um propósito nele. Por mais que eu não entenda, e Jó não entendia. Jó começa a amaldiçoar o seu nascimento. Mas na minha opinião, que ele só demonstra o quão frágil Jó era e todos nós somos. E que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo bem. Não existe homem perfeito, não existe ninguém inabalável. Tudo bem, Jó. Eu compreendo o teu desejo de sumir. Nós compreendemos tudo isso, mas tem um propósito, não para aí, não. Não desista da tua vida em nome de Jesus. Deus tem um propósito maior em tudo que você está passando. Glória a Deus. Capítulo 5. Os amigos, depois de 7 dias e 7 noites, começam a entender o seguinte: olha, Jó não melhora, continua enfermo, tem alguma coisa errada em Jó. É a religiosidade. Você não aguenta ficar muito tempo com uma pessoa problemática. Já sentencia ela. Ela não tem jeito. Essa aí não vai mudar nunca. Os 3 amigos não conseguiram ficar 3 dias nem 3 noites com Jó. Estava fedendo. As úlceras fediam. E o que eles fazem? Ele faz. Capítulo 5. Olha o que ele faz. O que ele faz. Capítulo 5, versículo 8. Olha o que ele faz, diz: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis, e maravilhas que não se podem. Olha a soberba. Quanto a mim, eu buscaria a Deus. Como se Jó não tivesse buscado a Deus. Eu, no lugar de Jó, eu buscaria a Deus, hein? Porque ele faz coisas maravilhas. Ele faz não conhecia Deus, né? Jó era temente a Deus.
Mas ele começa a querer buscar erros em Jó para justificar o que ele estava passando. Queridos, por favor, é claro que eu creio, eu entendo da lei da semeadura. Se você chutou o pau da barraca, se você não quer viver com Deus em santidade, você vai sofrer mesmo. E aí é punição mesmo, porque o que você planta, você colhe. Se você afastar de Deus, queridos, você vai se alimentar de tudo que é ruim. E Deus não vai estar contigo. Agora, quando eu li esse texto, Jó era um homem íntegro, santo. Não havia nele causa alguma. E agora ele tenta procurar erros e falhas, pseudos falhas de Jó para justificar o que ele está passando. Religiosidade. É mais fácil culpar e apontar erro do que ajudar. 7 dias e 7 noites já estive com eles. Desisto, esse homem não tem jeito. Fadado ao fracasso. Que morra. Queridos, certamente nunca ninguém pensou assim. Aqui não tem ninguém. Jamais você pensaria assim. Não é verdade? Pois bem, ele pensou e disse. Dê um pulo agora, vai lá no capítulo 8. Capítulo 8, versículos 4. Agora é Bildade, olha o que Bildade diz. Capítulo 8, versículo 4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao teu Todo-Poderoso, pedires misericórdia, e se fores puro e reto, para aqui, já até para. Né? Só acusação. Só acusação. Começaram bem os amigos, agora só acusando, porque não entendiam que Deus estava governando aquela situação, por mais dura que seja. Mais duro que seja, por mais incompreensível que seja para o nosso intelecto humano. E eu concordo que é difícil compreender isso. Amém? Amém ou não amém? Pula para o capítulo 11. O último amigo, Zofar. Olha o que o Zofar diz. Que Zofar foi pior do que todos. Jó capítulo 11, versículo 13. Olha o que diz Jó 11, 13. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus. 14. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como as águas que até iniquidade, até pecado Zofar viu em Jó, coisa que Deus já falava que era sem causa alguma. Agora Jó já começa a identificar. Assim somos nós, queridos, é a nossa religiosidade. A gente quer justificar alguma coisa intelectualmente, quando às vezes não tem o que justificar. Tem que passar. Não há justificativa. Eu não estou querendo eximir o homem da sua responsabilidade não, tá bom, queridos? Repito, tem coisas que nós plantamos e nós iremos colher. Mas tem situações, sofrimentos que não demos causa àquilo, mas Deus permite que aconteça para que nós venhamos a ser moldados em algo. Melhorarmos em algo em nossa caminhada. Amém? Agora pula para o capítulo 38. Depois de 35 capítulos, olha o que diz o 38º capítulo de Jó. Capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a... Que eu já não sei quanto tempo durou esses 35 capítulos. Não sei se foram dias, meses, mais de 7 dias foram, né? Porque os amigos ficaram com Jó 7 dias e 7 noites chorando com ele. Então talvez 1 mês, 2 meses, 1 ano, não sei. Mas eu sei que tem uma hora que Deus vai responder. Amém, meus amados? Vai responder. Talvez a resposta não seja tão clara. Mas às vezes Deus vai responder. Deus não precisa dar satisfação para mim nem para você, queridos. Guarda isso para ti, amém? Existe uma doutrina hoje de determinar. Coloca Deus na parede, é teu direito. Determina o que Deus vai fazer. Misericórdia. O homem é servo, Deus é Senhor. Amém? Deus não precisa explicar para a criatura o que ele fez. Ele é criador. Mas pela sua misericórdia, ele vai falar com Jó. E olha o que Deus responde para Jó. Jó 38, versículo 2. Quem é este que escurece os meus desígnios?
com palavras sem... Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Aí Deus fala assim, ó, vamos inverter o negócio aqui? Você me perguntou muita coisa, agora eu vou fazer algumas perguntas simples para você. Jó, vou fazer algumas perguntas simples, simplórias. Me responde uma pelo menos, se é que podes. Versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando ele pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei os limites, lhe pus ferrolhos de portas, e disse, até aqui virás e não mais de adiante a mim quebrará. Ou seja, queridos, lê tudo depois. Deus faz perguntas impossíveis para o homem responder. Em outra palavra, Jó, baixa a bolinha. Eu entendo tua dor, só que eu sei o que faço. Isaías 55, né? Meus pensamentos não são os teus pensamentos, meus caminhos não são os teus caminhos, são muito mais altos. Jó, eu não pude falar tudo, mas santidade é lutar em minhas dores. Santidade é ficar de pé em meu sofrimento. Jó, não tem como eu conversar contigo porque você não sabe de nada. Alexandre, você não sabe nada. Tu é pastor e não sabe nada. O que eu estou fazendo você não tem nem ciência. Aí acontece algo em nossas vidas, a gente começa a tentar encontrar justificativa. Sabe nada. Mas Deus está governando a situação em nome de Jesus, amém? Deus está governando na misericórdia dele. Deus ainda responde a Jó. Pula para o 40. Disse mais o Senhor a Jó. Perdão, vamos para o 40, versículo 3. 40, versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor. Jó responde e disse, sou indigno, que te repreenderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Sabe o que Jó falou o quê? Acabou a brincadeira. Desisto. Senhor, eu confio em Ti. Talvez aí esteja o grande mistério, queridos. Enquanto você reluta, não aceitando o que está acontecendo, as coisas perduram. Quando você entrega, Senhor, chega, não vou lutar mais. Está nas Tuas mãos. Eu entrego. Deus faz. Chega de lutar, queridos. Chega de insistir. Entrega para Deus. Não foi isso que Abraão fez em relação ao seu filho? Ele entregou Isaac. Ele entregou Isaac. Talvez tenha algo aqui que você tem que entregar. Amém? Nessa hora já falou, Senhor, eu entrego a minha vida, a minha saúde, meus filhos que eu perdi, meus bens financeiros, eu entrego. Senhor, não vou mais questionar. Senhor, eu vou preferir realmente calar a boca. Por uma vez eu falei, por 2 vezes eu falei, de agora eu não vou prosseguir mais com a minha fala. Aí olha o que diz versículo 6. Então o Senhor do meio de redemoinho respondeu a Jó novamente. Cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Olha só. Será que você pode anular o que eu fiz, Jó? Será que você pode acabar com esse sofrimento, Jó? O seu juízo que eu permiti, Jó. Calma, fica firme, se mantenha fiel a mim. Amém, meus amados. Se mantenha fiel ao Senhor, por mais incompreensível que possa ser o que você está passando, permaneça fiel a Ele. Ele é bom, Ele vai responder. Amém? Pula para o 42, que já está encerrando aqui o tempo. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo pode. É o capítulo que nós conhecemos com tanta clareza, né? Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser? É Jó falando assim, Senhor, eu repliquei muito, eu bati muito de frente, mas eu sei que tudo pode. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, não tinha como eu mudar isso, essa história. Versículo 3.
Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, já havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Versículo 5. Eu te conhecia só mas agora os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Só eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia de uma situação onde tudo estava certinho, mas agora o sofrimento me fez vivenciar o que é confiar. Vivenciar a dor, o sofrimento, passar por a peleja, passar pela luta, confiando. Agora eu posso te ver, Senhor. Agora não preciso mais ouvir história de outros. Agora eu sei, eu passei, eu posso ajudar outros. Eu posso abençoar outras vidas que estão passando por algo semelhante. Eu passei. Quem fala aqui é um homem que ainda está sem filho e com tudo acabado financeiramente. Deus não havia ainda restituído isso tudo em dobro, não. O que Jó fala aqui é em meio às perdas ainda presentes em sua vida. Jó não está falando isso por barganha. Jó não está falando isso para ter a restituição em dobro. Jó falou isso porque ele testemunhou a confiar em Deus em meio a todas as circunstâncias. Eu vivi isso. Queridos, ninguém tira o testemunho que você tem com Deus. Ninguém. Pode a casa cair, você sabe o que Deus fez na tua vida. Um dia eu estava vendo uma conversa de um crente com um ateu. E tem coisas realmente, queridos, que só eu posso falar, porque só eu vivi. Só eu vivi. Testemunho, e esse homem, Jó, passou por isso, confiou em Deus, e agora Deus falava com ele. Queridos, você está sofrendo por quê? Se você está sofrendo porque você é cristão, um homem de Deus, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Eu quero morar com Deus. Eu quero estar com Deus. O maior milagre é na eternidade. Jesus fala, alegrai-vos, não porque os demônios se submetem, porque as pessoas são curadas. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão rolados nos céus. Se alegre porque você vai estar com o Senhor, vai morar com o Pai. Esse é o maior milagre, queridos. Esse é o maior milagre. Vida triunfalista, vida de triunfos, só triunfos, só triunfos. Não existe na Bíblia. Vai conhecer os maiores homens de Deus, os mais íntimos com Deus. Agora eu sei, quanto mais íntimo com Deus, mais forte eu estou para enfrentar os sofrimentos. Pastor, então não vou temer a Deus. Bom, se com Deus é complicado, imagina sem Ele. Porque em todo momento Deus estava com Jó, queridos. Em todo momento. Jó, eu fico imaginando Deus ansiando em responder a Jó. Jó, eu vou responder, você não vai saber responder nenhuma pergunta minha, mas eu quero que você saiba que eu estou no controle. Onde tu estavas, Jó, quando eu fazia os fundamentos da terra? Onde eu colocava as estrelas no lugar, Jó? Jó, minha mente é muito maior que a tua. Amém, meus amados? Pula para o versículo 10 para encerrar. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Deus deu o dobro para Jó. Mas Jó glorificou a Deus quando recebeu em dobro ou quando estava tudo perdido? Com todas as perdas, Jó, eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem não porque Deus deu em dobro, porque Deus é Deus na minha vida. Você serve a Deus, queridos, porque Jesus pagou o preço do teu pecado. Você pagou, você louva a Deus, você adora a Deus, não é porque você tem carro, você tem dinheiro, porque você tem uma família. Você adora a Deus, queridos, porque você era um desgraçado, como eu era. Essa palavra dura mesmo, desgraçado, sem graça, mortos em vossos delitos e pecados, como Efésios 2:1. Estavas mortos em vossos delitos e pecados. Jesus morreu, pagou o preço teu. Alegrai-vos com isso. Alegrai-vos, essa é a nossa alegria, esse é o nosso combustível. Eu vou morar com Deus. Isso não é subterfúgio de quem é frustrado na vida, não.
Isso é vida com Deus. Eu vou morar com Deus. Ah, pastor, não sei. Paga o preço então. Espera morrer para decidir. Eu não pagaria nunca esse preço. Espera a morte. Porque depois da morte vem juízo, queridos. Não tem purgatório, isso tudo mentira do diabo. Então crê agora. Se volte para Ele agora. Está sofrendo, louva a Deus, busca a Deus. Rasga o seu coração com Deus. Vai ser difícil, muito difícil. Não é fácil. Mas para encerrar, e agora encerrar mesmo, queridos. Romanos capítulo 8, abram lá a sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo de número 8, para encerrar a ministração desta manhã. E eu incentivo você a ler todo o livro de Jó. Tenho certeza que Deus vai falar muito mais ainda contigo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos colocar de pé? Vamos ler só o versículo 18. Romanos 8, 18. Olha o que Paulo diz. Quer outro homem que sofreu muito na vida? Paulo. O homem que chega ao terceiro céu. Aos nossos olhos, pois esse homem tem que dar tudo perfeito na vida dele. Vai ler a Bíblia, vai ver a história de Paulo. Romanos 8, 18 diz assim. Olha o que Paulo diz. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos que nós passamos não se comparam com a glória que vai ser estar com Deus. Não deixe que os sofrimentos venham afastá-lo e que você se afaste de Deus, porque é incomparável o que nós teremos com o Senhor, morando eternamente com Ele. Eu quero vida eterna, queridos. Se você quiser trocar a tua vida eterna por 80, 90 anos dessa terra, fica à vontade. Mas você é burro se você fizer isso. Os sofrimentos não se comparam com a glória que há de vir eternamente ao lado do Pai. Vale a pena insistir, vale a pena passar pelo sofrimento, vale a pena passar pelas lutas. Amém, meus amados, glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos orar. Eu oro, meu Pai, por cada vida que aqui está. Deus, tantos passando por problemas, dificuldades, cada um no seu setor, cada um na sua vida, cada um no seu dilema, mas estamos de pé. Estamos aqui na tua casa louvando o teu nome. Estamos aqui diante de ti, meu Pai. Nós sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Às vezes não compreendemos mesmo. Tem coisas que são encobertas, não são dadas para o homem entender mesmo. Mas uma coisa eu posso fazer, confiar em ti, Senhor. Senhor, nesta manhã nós queremos colocar, Deus, a cada vida aqui diante de ti. Deus, por mais que estejamos vivendo em santidade, buscando a ti, não estamos isentos de problemas, dificuldades, sofrimentos. Mas em meio a eles nós encontramos, sim, socorro. Nós encontramos, sim, Senhor, ferramentas para vencermos e ficarmos de pé. Jesus, obrigado porque a tua igreja está de pé. Estamos aqui firmes contigo. Senhor, se há um conforto em tudo isso, é saber que nada saiu do teu controle. Se há um conforto em tudo isso, é saber que nós confiamos em ti. Senhor, obrigado porque bom é saber que nós temos um Pai que está governando, gerenciando todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, na nossa santidade, a enfrentarmos os sofrimentos do dia a dia. Que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós caia, que possamos avançar mais e mais em Deus. Que o nosso testemunho de vida alcance outras vidas. Deus abençoe o teu povo. Que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e poderosamente.